E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou-o, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou curada. A vida, ela é feita de escolhas. A vida, ela é feita de decisões. Aquilo que você escolhe hoje, aquilo que você decide hoje, vai ser aquilo que você colherá no dia de amanhã. Por isso nós temos que levar a vida segundo os princípios da palavra de Deus. Por isso nós devemos ser maduros na fé ao ponto de não agirmos e não fazermos nada que não venha da orientação de Deus. Porque como o Senhor Jesus nos ensina, tudo que o homem semear, ele colherá. Escolha correto e colha frutos bons. Escolha errado e arque com as consequências dessa escolha. Quando nós olhamos para a Bíblia, lá no Antigo Testamento, o primeiro livro dos Reis, capítulo de número 5, nós vamos aprendendo que houve uma aliança entre o rei de Tiro e Salomão. E nesta aliança, feita pelos dois reis, Salomão pedia ao rei Hirão que enviasse para Israel madeira e mão de obra para a construção do templo. E em contrapartida, Salomão enviaria cereais, enviaria alimentação para Tiro, porque era uma terra que precisava de comida. E naquela decisão, colocada entre Salomão, um homem de Deus, e Hirão, um homem ímpio, trouxe uma consequência futura de tristeza, de derrota e de cativeiro para o povo de Israel. Porque quando esse rei Hirão morreu, o sucessor de Hirão, Etibaal, fez também uma outra aliança com o rei Acabe. E a aliança feita agora por esses reis que estavam no poder envolvia uma mulher. Etibaal deu como garantia da aliança a sua filha, Jezabel, para casar-se com esse rei de Israel. E ali foi a pior escolha que aquele homem poderia ter feito na sua vida. Porque Jezabel, quando entrou, assumiu junto com Acabe o reinado de Israel. Ela não veio sozinha, ela trouxe consigo a idolatria, ela trouxe consigo a adoração aos deuses e a Baal. E aquilo ali trouxe ira perante o Deus dos céus. A ira de Deus foi tamanha que desembocou 2 cativeiros. O povo de Israel foi levado cativo, foi levado como escravo para a Síria e para a Babilônia. Como eu te disse, as escolhas que nós fazemos
vai definir o que nós vamos colher no dia de amanhã. Quando Salomão fez a escolha lá no passado, ele abriu uma porta muito larga, para que novas alianças fossem feitas entre o povo de Israel e os povos que não eram de Deus. E isso trouxe escravidão, isso trouxe morte, isso trouxe desgraça, isso trouxe pecado dentro do povo de Israel. Por que eu estou dizendo isso a você? Porque nesse texto que acabamos de ler, a Bíblia Sagrada vai nos falar de uma mulher cananeia. A mulher cananeia desse texto que acabamos de ler, ela vinha também da descendência histórica daqueles povos que trouxeram todo sofrimento ao povo de Israel. É com essa mulher que Jesus está se deparando, com uma descendente daqueles que trouxeram a idolatria, a adoração aos falsos deuses para Israel, e trouxe tamanha desgraça, desonra perante o Senhor, e eles colhem até hoje o fruto de tudo isso. Quando nós olhamos para esse texto tão lido, nós não podemos não aprender com aquilo que Deus pode nos ensinar. Deus tem tantas coisas a nos ensinar num simples texto de um milagre que nós acabamos de ler, que nós poderíamos ficar aqui até muito tarde. Não que ficarei, mas se pudéssemos ficaríamos, porque tem muita grandeza ali, tem muito de Deus ali, tem muito a aprendermos ali. Quais as lições nós podemos extrair da palavra de Deus, que quando aplicado na nossa vida, nos traz uma vida abundante, nos traz uma vida abençoada? Segura aí a Bíblia aberta onde você está, porque olhando aqui por esse texto da Bíblia, nós podemos aprender muitas coisas, muitas lições. E a primeira lição está no verso 21 e no verso de número 22. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Diga, miseravelmente. O que eu aprendo aqui com a palavra de Deus? Qual a lição que eu e você temos que extrair desta passagem nessa noite e sairmos daqui cantando o hino da vitória? Em primeiro lugar, queridos, nós aprendemos aqui que esta mulher estava quebrando muitas barreiras quando ela chega diante do Senhor Jesus. Não se esqueça de onde ela vinha, não se esqueça o que o povo dela trouxe para dentro de Israel. E quando ela chega ali, aonde o Filho de Deus estava, ela veio quebrando barreiras, ela veio tirando paradigmas, ela veio porque era a última escolha que ela tinha na sua vida, a escolha de ir atrás do Senhor Jesus, para resolver aquele grande problema que ela estava enfrentando na sua casa. Eu aprendo aqui que essa mulher estava desesperada. Eu aprendo que essa mulher era uma mulher necessitada, mas ela, diante da necessidade, diante do desespero, ela quebrou todas as barreiras para chegar aonde o Senhor Jesus estava. Talvez você veio hoje aqui na Igreja Renovada e você teve que quebrar algumas barreiras também, barreiras familiares, barreiras nas suas amizades, barreiras da religião e tantas outras que tentam nos impedir de ir até o Senhor Jesus. A mulher do texto, a mulher cananeia, ela tinha muito mais barreira do que eu e você, e ela foi quebrando barreira após barreira, para colocar-se ao lado de Jesus, para erguer a sua mão e pedir socorro diante daquela necessidade. Quando nós olhamos aqui para a Bíblia e vemos
que ela tinha uma filha. A Bíblia diz que a filha dela estava miseravelmente endemoniada. Miseravelmente no original é kakos. Você sabe o que kakos no grego quer dizer? Kakos quer dizer estar doente. A tradução para a língua portuguesa trouxe miseravelmente, mas o correto seria doente de tantos demônios que tinham se apoderado daquele corpo frágil. Era uma opressão tão gigante que trouxe enfermidade, que trouxe doença física para aquela moça. E todos os dias aquela mãe olhava para aquela filha doente e possessa de demônios e não podia fazer nada. O desespero encheu a sua alma, a agonia bateu no seu coração. A mulher tinha feito tudo o que era necessário fazer e ninguém tinha dado jeito naquela situação. Como nós vemos muitas pessoas chegando aqui nessa casa, como eu vi muitas pessoas na minha época que aqui era membro, chegarem aqui destruídas, chegarem aqui depressivas, chegarem aqui possessas de demônios e terem um encontro com o Senhor Jesus. Eu vi pessoas chegarem aqui desesperadas. Eu vi pessoas tendo essa casa como a última porta que buscou, porque não tinha mais aonde buscar. Mas eu vi pessoas sendo libertas aqui. Eu vi pessoas sendo salvas. Eu vi pessoas sendo curadas. Eu vi pessoas sendo restauradas. Eu vi Deus levantando homens para pregar a palavra. Eu vi Deus levantando mulheres e dando ministérios. Eu vi Deus restaurando famílias aqui nessa igreja. Porque aonde o Senhor Jesus está, mal nenhum pode dominar. A mulher saiu, queridos, lá do seu lar desesperada, saiu necessitada, e ela precisou quebrar muitas barreiras, principalmente a barreira da cultura, da religião. Mas a religião não tinha ajudado. A tradição dos seus antepassados, pior ainda. Ela quebra tudo que era necessário quebrar para colocar-se ao lado daquele que todos nós devemos um dia nos colocar, ao lado do Senhor Jesus. Abra aí a sua Bíblia, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, estaremos lendo o verso de número 38. Quem está sentindo Deus aí, dê um glória. Aleluia. Aos Romanos capítulo 8, versículo de número 38 e 39. Diz assim a palavra do Senhor: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso. Glória a Deus. Você está aqui, as barreiras já foram quebradas, amém ou não? Hoje você tem livre acesso. Nada pode te separar mais do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada, absolutamente nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então o que eu e você temos que fazer? Temos que ser gratos. Temos que expressar gratidão ao Senhor. Porque talvez como esta mulher um dia chegamos aqui ou em outro lugar de Deus, e ali Deus fez uma obra poderosa na nossa vida, nos libertou, e nós hoje podemos erguer a mão para o céu e dizer que Jesus é bom, que Jesus cura, liberta, e que Jesus pode fazer aquilo que nós precisamos. E se você tem uma barreira ainda hoje, que te impede de chegar mais próximo do homem de Nazaré, hoje Deus vai te ajudar a quebrar todas essas barreiras. Porque nós temos que tomar posse da palavra. Nada pode nos separar do amor de Deus.
Ser espiritual não separa você do amor de Deus. Homem nenhum pode separar do amor de Deus que há em Cristo Jesus. Só depende de você. Se você buscar a Deus, pedir ajuda ao Senhor, Ele te ajudará nas barreiras que são colocadas diante de você. E eu sei que são muitas as barreiras que se colocam diante de você para te impedir de estar ao lado do Senhor Jesus, que querem te impedir de estar em comunhão na igreja de Cristo, que querem te impedir de ter fé genuína, oriunda da palavra. Mas você hoje tem que sair daqui mais leve. Você tem que sair daqui hoje cantando o hino da vitória, porque Jesus vai tirar todas as barreiras em nome de Jesus. Amém ou não? Eu creio que há um tempo novo. Há um tempo novo de Deus para você. Eu creio que há um mover do Espírito Santo muito grande diante da Igreja Presbiteriana Renovada do Brasil. E nesse ano de 2018, a nossa igreja vai experimentar uma onda muito forte da presença de Deus. Nós temos visto um avivamento nas nossas igrejas por onde nós passamos. E nós temos que estar nessa brecha, na brecha do avivamento, na brecha do primeiro amor. E o diabo tem as suas artimanhas para fazer com que o povo de Deus recue e não experimente mais a doce presença do Senhor Jesus, através de uma vida fria, através de uma vida morna. Deus tem muito mais para fazer na sua vida, querido. Olha o que Jesus fez na vida daquela mulher. A filha chegava ao ponto de estar doente, de tanta opressão maligna. E aquilo ali perante o poder de Deus, na pessoa de Jesus, não foi nada, porque Jesus nem lá na casa dela foi. Esta é uma lição que eu e você temos que sair daqui, aplicar na nossa vida. Você pode passar momentos desesperadores, você pode passar preocupações, mas você não pode deixar que nada te impeça de estar ao lado do Senhor Jesus. Amém? Segunda lição que nós temos que aprender nessa noite está no verso de número 23, junto comigo. Mas ele não lhe respondeu palavra, e os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e, diga, adorou-o. Qual a lição da palavra de Deus para mim e para você? As coisas podem fugir do teu controle, mas nunca fugirão do controle de Deus. As coisas podem fugir do nosso controle, porque nós somos humanos, mas as coisas nunca podem fugir do controle do Deus que nós servimos, porque Deus sempre tem a última palavra. E se Deus não deu a última palavra na tua vida, ninguém poderá dar antes de Deus deixar essa palavra. Pode fugir do teu, mas não foge do dele. Amém? O que a mulher estava passando? Desespero, agonia. Quantas portas eu fico pensando, irmã Valdete, que ela não bateu, e disseram para ela: não tem jeito, nós nem sabemos o que fazer diante de tudo isso. Algo desesperador para uma mãe, ter a sua filha ali na sua mão, talvez no seu colo, com uma doença oriunda de uma influência espiritual. Quem pode curar doença espiritual? Só Deus. Agora, o que nós aprendemos aqui é que tinha saído do controle dela, tinha fugido do controle daquela mãe, mas não tinha fugido do controle do Senhor Jesus. Era muito demônio,
ao ponto de religião nenhuma dá jeito para aquilo ali. Uma vez, pastor Josué, quando eu era pastor lá em Foz do Iguaçu, 3 horas da manhã chamaram na minha casa, e eu abri só a fresta assim da janela com medo, e 3 senhores lá fora batendo palma e gritando: pastor, vem aqui fora, nos ajuda. E a minha esposa disse: não sai lá fora porque vai que é bandido. E eu falei: vou ter que ir, senão eles não param de gritar. E quando eu saí para fora, eles não me viram muito bem. Um gritou: eu já vim aqui na igreja. Aí eu falei: bom, vamos ver o que vai dar. Saí, o pai, o marido e o cunhado disseram: o senhor precisa ir lá na nossa casa, porque o pai disse: a minha filha está endemoniada. Já passou pastor da Assembleia, não estou falando contra a igreja, já passou pastor da Assembleia, já passou pastor de uma igreja perto da minha casa, o dia inteiro ela está endemoniada. Aí aconteceu uma coisa estranha, pastor. Eu disse: o quê? Eles saíram todos suados ali e ela está endemoniada. Aí o demônio deu um berro: ah, eu só saio daqui se trouxer o pastor marido da mulher magrinha. Quase que eu falei: Valquíria, vai você. O diabo te conhece. O diabo sabe quem você é, querido. Ele está ao nosso derredor. Ele vê os nossos passos. Ele sabe o caminho que nós temos andado. E quando as coisas fogem do nosso controle, o inimigo fica do lado, só esperando você ficar desesperado e jogar a toalha. Ele fica só esperando você negar a sua fé. Ele fica só esperando você abandonar a casa de Deus. Ele fica ali só esperando ver a sua derrota. Mas diante da palavra de Deus que eu vim pregar nessa noite, eu quero dizer para você: independente do que você venha passar neste ano, as coisas nunca fogem do controle de Deus. Ande nos caminhos do Senhor, adore a Deus, faça o seu melhor para Deus, tenha uma vida santa e piedosa, porque isso trará autoridade espiritual, para quando o inimigo se levantar e esperar a tua derrota, você possa soltar um grito de glória e ele venha cair por terra, em nome de Jesus. O que essa mulher fez é mais do que nós imaginamos, porque quando nós lemos ali que ela chegou perante o Senhor Jesus e ela adorou o Senhor Jesus, a palavra adorou no original é proscuneu. Sabe o que é proscuneu? Proscuneu é beijar, mas não é um simples beijo. Proscuneu é o mesmo que aquele cachorrinho que você tem na sua casa, que te ama tanto, faz quando você chega depois de alguns dias fora de casa. Ele te lambe desesperadamente. Proscuneu é uma adoração extravagante. A mulher chegou diante do Senhor Jesus e ela o adorou, e apenas as palavras não foram suficientes, e ela se prostrou, o adorando de cima até embaixo, porque ela tinha que sair com a sua vitória dali. Aí a gente vem aqui na Igreja Renovada, a gente faz uma campanha na sexta-feira, não aconteceu na hora que a gente quis, a gente vem adorar a Deus no domingo, aproveitamos e colocamos nossos planos para 2018, e talvez não aconteça do jeito que a gente quer, e a gente faz o quê? A gente não. Algumas pessoas aí fora, as pessoas abandonam Jesus, as pessoas param de adorar Jesus, param de servir a Jesus. Eu e você temos que aprender uma coisa: as coisas não acontecem na hora que nós queremos, as coisas acontecem na hora que Deus determina na nossa vida. Quando eu e você alinhamos
o nosso tempo com o tempo de Deus, nós vamos colher na hora certa todas as nossas orações, todos os nossos pedidos, todas as nossas necessidades. A hora de Deus para a libertação daquela jovem doente, endemoniada, era aquele dia que a mulher cananeia foi ao encontro de Jesus. Talvez se fosse outro tempo não teria sido liberta, mas ali chegou o tempo da libertação. Talvez esse tempo para você seja em 2018. O que te aflige, o que te impede de ter uma vida abundante que Jesus promete? O que nós não podemos fazer é sair da presença de Deus. Talvez aquilo que precisamos está tão próximo, algo espiritual, familiar, algo profissional e financeiro, e a gente, na hora de tomar posse daquilo, a gente desiste. A gente para de adorar, a gente para de buscar. E isso é o grande problema para muitas pessoas, porque lhe falta perseverança. A mulher persevera, porque quando ela chega diante do Senhor Jesus, os discípulos eram um problema, como nós somos. Lá na minha igreja eu falo francamente, gente, nós somos um problema, porque somos nós que impedimos Deus de fazer o que Deus quer, porque Deus nos dá o livre-arbítrio. As decisões Ele te deixa tomar, Ele não nos obriga a fazer nada. Por isso Ele é tão maravilhoso, é mais do que imaginamos, porque Ele nos deixa escolher. Imagine quando você escolhe sempre à luz dos ensinamentos de Deus. Não tem como dar errado na sua vida, não tem como seu futuro não ser um futuro bom, cheio de paz e cheio de bênçãos. O problema está na gente, não está em Deus, e muito menos nos princípios que Ele deixou na sua palavra. O que eu e você precisamos é isso, porque as coisas fogem sim do nosso controle muitas vezes. Nós precisamos conhecer a Deus para saber que de Deus nunca vai fugir. Nunca, nada foge do controle de Deus. Até que hora que eu posso? Mais uns 10, 7h20. Quando o povo saiu do Egito, se eu não pedir a hora, eu sou complicado, você já viu outra vez, né? 1h30. Quando o povo saiu do Egito com Moisés, e eles começaram a andar no deserto, no meio do povo de Deus, alguém já gritou: o que nós estamos fazendo aqui? Melhor era estarmos lá no Egito. Melhor era estarmos lá no Egito. Aí Deus ouviu no céu e bradou, enviando uma nuvem, que de dia os acompanhava, protegendo do sol, e à noite uma nuvem de fogo os guardava do frio e dos animais, das bestas feras. As coisas fogem do controle do homem, mas nunca foge do controle de Deus. O que você tem vivido? Qual a adversidade que você tem passado? O inimigo já tem soltado palavras de derrota no seu ouvido. Hoje, como profeta de Deus, eu vim dizer para você aqui: entrega tudo na mão de Deus, espera no Senhor, confia no Senhor, porque Deus ainda tem algo grande para fazer na sua vida. Para encerrar, a terceira lição que nós aprendemos aqui na palavra de Deus, verso 26 e 28. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou, diga sã, diga curada. Como ninguém pode fazer isso, irmãos. Se chegasse aqui na igreja renovada, o pastor Rodrigo só botava a mão, saia correndo. Nós temos autoridade. Nós temos a autoridade do nome de Jesus.
A terceira lição e última que nós aprendemos aqui, para irmos para casa e termos um 2018 debaixo da unção e da graça de Deus, é que nós vemos uma mulher insistente. Nós vemos uma mulher perseverante. Nós vemos uma mulher de fé. E você sabe o que a fé faz na sua vida? A fé conduz o poder de Deus até você. E faz através de você aquilo que você nunca poderia fazer. É a nossa fé. Mas que fé? Fé que vem dos princípios de Deus contidos na palavra. Quando nós olhamos para a Bíblia nos diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus, porque todo mundo que está aqui ouve, mas nem todos desfrutam das promessas dessa palavra. Porque esse ouvir no original é ouvir compreendendo e retendo a verdade. Muitos ouvem por ouvir, mas não confiam e não acreditam na palavra. Se você estiver ouvindo, e estiver compreendendo, e estiver crendo que esta palavra é fidedigna de Deus, você vai sair daqui, e 2018 vai ser um ano tremendo na sua vida, em nome do Senhor Jesus. É dessa fé que nós precisamos. Quem me acompanha no Facebook sabe, eu posto tudo que a gente faz lá. A igreja que eu pastorei tem 43 anos. E quando eu cheguei lá, 3 anos atrás, era uma igreja antiga. Uma construção simples, precária, que precisava ser derrubado tudo, fazer tudo de novo. E eu chamei a liderança e disse: pessoal, vamos orar. Mesmo nós não tendo recurso para fazer aquilo que a gente sonha, o nosso Deus tem. E nós começamos a orar e de repente, passado 1 mês ou 2, alguém me ligou: pastor, tem um irmão de uma outra igreja que quer conversar com você. E eu disse: traz ele aqui na igreja que eu converso com ele. O cara chegou na minha igreja, irmãos, e disse: pastor, eu vim aqui só para dar 10 mil reais de oferta para vocês fazerem a construção. Outra semana a irmã me ligou e disse: pastor, eu tenho um voto que eu fiz, e Deus me disse: é o tempo de você cumprir. E ela me disse: eu vou dar mais 6 mil. E de 10 em 6 nós gastamos 200. A gente não pode, mas o Deus que nós servimos é dono do ouro e da prata e pode fazer o que nós não podemos fazer. Ele pode fazer por nós aquilo que nós não podemos fazer. Nós precisamos apenas de fé, porque é a fé que agrada a Deus. Sem fé é impossível agradar-lhe. É preciso fé. E quando você libera fé, Deus libera ação sobre você. E a ação traz o sobrenatural na sua vida. Porque é isso que eu aprendo aqui nestes últimos versos. A mulher chegou ali, ela insiste, o problema era gravíssimo. Ela persiste na pessoa de Jesus, não podia ir embora para sua casa para ver novamente a filha doente, endemoniada. E ela crê que Jesus, aquele que estava ali em Nazaré, aquele que estava ali na Palestina, aquele que nasceu e se dizia o Messias de Israel, e que ela era testemunha ocular, aquele era o fiel Messias que veio salvar o povo de Deus. E quando ela libera essa fé, Jesus libera o quê? A libertação da filha dela. Porque Jesus olha para ela e diz essas palavras lindas que a gente quer ouvir quando a gente está passando por uma prova: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. Outra palavra interessante que nós temos aqui, e eu não posso terminar sem te dizer, a palavra isso seja feito, ou em outras traduções, faça-se. No original é ginomai. Sabe o que é ginomai? Sabe o que Jesus estava falando para ela? Ginomai é vir à existência. Quando Jesus disse para ela: a tua fé, foi a fé desta mulher que foi grande. Ele disse: venha à existência
Aonde ela está, a libertação da filha. Pega aí, irmão. Se você liberar fé, Jesus vai fazer acontecer aquilo que você não pode sozinho. Vai vir à existência aquilo que Deus tem planejado para você. Porque nós não vivemos por vista, nós vivemos por fé. E esses 3 princípios extraídos da palavra de Deus podem mudar a sua vida, podem mudar o seu ano, se você aplicá-los corretamente na sua vida. Quando Jesus chega lá na casa do Lázaro, Marta, a irmã do morto, chega para Jesus, lá em João capítulo 11, versículo 40, e diz para Jesus: Senhor, já era, já faz 4 dias que ele morreu. Quem disse para a mulher que viria à existência uma libertação daquela filha? Jesus, porque Jesus já tinha feito isso na vida de Lázaro. Jesus falou para ela: se você crê, você verá a glória. Dá uma cutucadinha no irmão aí abençoado e diga: se você crê, você vai ver a glória de Deus na sua vida também, em nome do Senhor Jesus. Se você crê, você vai ter o melhor 2018 dessa cidade. Se você crê, você vai ter o melhor ano da sua vida, porque a glória de Deus vai ser liberada sobre a sua vida, e grandes coisas da parte de Deus hão de acontecer em nome de Jesus.